Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda neste canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Natália, cognominada N Nascimento, autora das obras de Encontro com a Verdade Genuína, Frases e Poesias para Meditar ao Longo da Vida e O Tesouro Escondido. E neste vídeo eu quero bater um papo com você a respeito de responsabilidade, em especial a responsabilidade afetiva. Portanto, fica comigo até o final deste vídeo para você não perder nenhum aprendizado e reflexão. Todo mundo sabe, ou pelo menos todo mundo que tem bom senso, que responsabilidade é a chave para o sucesso. Seja este sucesso sentimental, financeiro, amoroso, enfim, não importa a área. Quando o indivíduo é responsável, tudo flui e o resultado é sucesso. E quando o assunto é responsabilidade afetiva, eu percebo que isso está em falta, e muito em falta, seja entre familiares, seja entre casais. E o que mais me chama a atenção quando o assunto é casais é o seguinte: estar com alguém é uma opção, não uma necessidade. Todavia, o fato de ser uma opção não significa que a pessoa a qual escolhemos nos relacionar seja um objeto que a gente simplesmente vai lá e troca. Só porque a gente enjoou, só porque a gente está cansado ou cansada das adversidades que aparecem, ou só porque a gente já não está se sentindo mais com borboletas no estômago ao lado daquela pessoa. Gente, põe uma coisa na cabeça, reflete comigo. Nós, seres humanos, temos sentimentos. É natural a gente depositar confiança em determinadas pessoas, é natural a gente se abrir para determinadas pessoas, principalmente quando elas falam com tanta convicção que sim, querem estar conosco, querem levar um relacionamento a sério, querem estar ao nosso lado para o que der e vier. Consegue ver que as palavras têm peso e quando elas não são cumpridas, gera um transtorno, gera um desgaste emocional, um desgaste psíquico, pode até vir a ocasionar questões até de perturbações. Porque imagina que chato, você tá com alguém, a pessoa falou um monte de coisa legal pra você, a pessoa faz de um tudo pra você confiar nela e de repente do nada ela apronta, ela magoa ou então ela simplesmente larga você. É muito chato, isso tudo é falta de responsabilidade afetiva. O que é o afeto? Já pararam para pensar nisso? Afeto. Afeto é uma coisa que está presente entre familiares, entre casal, ou pelo menos deveria estar. Não é errado ter afeto, o estranho é a falta dele. Então, quando o assunto é relacionamento amoroso, por exemplo, é muito desagradável e é muito prejudicial quando não existe a responsabilidade afetiva. Você já parou para pensar que quando você quer iniciar um relacionamento com alguém, você está entrando num outro campo, você está penetrando em um outro mundo que já não é mais só o seu? Porque cada ser humano é um mundo em particular. Temos nossas ideias, ideais, objetivos, gostos e hábitos. No entanto, tudo isso pode mudar ao longo do tempo. Hoje podemos gostar de fazer X, amanhã esse X pode já não ter o mesmo sentido. Mas isso não tem nada a ver com o fato do nosso caráter, por exemplo, da nossa moral diminuir. Por isso que é interessante quando a gente vai se relacionar com alguém, a gente prestar muita atenção nesses valores, moral e caráter. Eu quero me casar com fulano porque fulano gosta das mesmas músicas que eu. Bobagem. Gosto musical muda. Eu quero namorar com Beltrano porque Beltrano é da mesma religião que a minha. Furada. Pessoas que despertam a consciência, pessoas que acordam para a verdade, abandonam a religião. Então imagina, você vai estar se relacionando com alguém porque ela é da mesma religião que a tua. A mão que ela despertar, acabou. E aí, como é que faz? Você vai largar desta pessoa? Esta pessoa vai se tornar um objeto nas suas mãos, do qual você simplesmente descarta porque já não supre mais as suas necessidades? Além disso, já parou para pensar que quando o assunto é afeto, é natural as pessoas quererem conversar, trocar opiniões, desabafar? Você está entrando em um relacionamento. Relacionamento é isso, é relacionar um indivíduo com o outro.
é tentar relacionar, tentar conectar, tentar harmonizar mentes que são diferentes. Então você já parou para pensar no quanto isso exige responsabilidade? No quanto vai exigir esforço e dedicação? Repito, estar com alguém é opção, não necessidade. Só que se a gente opta por estar com alguém, isso vem acompanhado de responsabilidade. Hoje em dia as pessoas estão muito irresponsáveis, ou seja, não querem ter responsabilidade afetiva, mas também não querem ficar sozinhas. É onde a gente vê jovens, pessoas mais velhas, se comportando como se fossem pedaços de carne, passando de mão em mão, e isso quando não arrumam um monte de filho por aí, tudo aí ó, sem era nem beira, filho de um, filho de outro, é lamentável. Mas as pessoas fazem isso por quê? Primeiro, não controlam seus impulsos, não controlam seus desejos, não querem ter responsabilidade. No entanto, também não querem abrir mão de determinadas práticas. E não é assim bagunçado. Quando a gente quer estar com uma pessoa, a gente tem que ter em mente que isso implica em responsabilidade. O outro é um ser humano, ele também tem desejos, ele também tem sentimentos, também tem coisas que o incomodam. Isso tudo faz parte de nós. Por isso que se a gente opta por namorar, vai noivar ali com a pessoa que estamos namorando, ou que é a instituição mais importante do mundo, que é o casamento, quando a gente toma essa decisão de se casar, a gente tem que entender que sim, o casamento é uma construção diária entre duas pessoas. E nessa construção não pode faltar a responsabilidade, principalmente a afetiva. Ou seja, já passou tanto tempo de casado, ainda tem que conversar, ainda tem que dar atenção? Tem sim, isso faz parte do relacionamento. Não importa o tempo cronológico que você está casado com alguém, entenda que esse alguém é um ser humano. Ele tem necessidades, ele quer conversar, ele tem coisas para desabafar, ele tem coisas para relatar. Não é ver o outro apenas como uma coisa que supre no dia a dia quando o assunto é utilidade. Minha mulher só serve para lavar, passar e cozinhar. Meu marido só serve para pôr dinheiro em casa. Não é assim que se enxerga alguém. Não devemos enxergar no outro uma utilidade. Temos que ver no outro aquilo que de fato ele é, um ser vivo, dotado de sentimentos, emoções, desejos, com confusões mentais. É natural termos confusões, termos questões em nossa mente das quais ainda não encontramos respostas. E tudo isso a gente gosta de compartilhar, faz parte do relacionar. E as pessoas não querem isso, então fica difícil. Quantos casamentos estão indo aí por água abaixo? Porque está faltando a responsabilidade afetiva. A pessoa se casa, mas dentro da casa é cada um num cômodo. Aí um vai falar que quer conversar, quer atenção, o outro simplesmente, meu jeito é assim. Então por que casou? Se você queria apenas ter um lugar para você dormir, roupa lavada, comida feita, você poderia fazer isso pagando. Pagasse para uma cozinheira, pagasse para uma diarista e pagasse um aluguel ou a prestação da sua casa própria, simples assim. Nunca queira estar com alguém visando utilidade. Isso, na minha opinião, deveria ser um crime, porque ser humano tem sentimento, temos vontades. Não é nem um pouco legal, não é nem um pouco gostoso e prazeroso a gente perceber que quem está conosco está visando nossa utilidade. Ou seja, estou com fulano porque fulano é eficiente naquilo que faz. Mas e aí? Você já parou para perguntar para o fulano como ele se sente? Para Beltrana, se ela está bem? Se está faltando alguma coisa para ela? Se ela quer conversar? Você já parou para compartilhar alguma coisa de útil com a pessoa que você escolheu se relacionar, escolheu casar? Pense nessas coisas com carinho. Porque responsabilidade afetiva significa entender que o outro não é um objeto do qual a gente simplesmente deixa jogado de canto porque a gente já enjoou dele, a gente já cansou dele, ou na pior das hipóteses, a gente simplesmente vai lá e larga dele, como se a gente não tivesse parcela nenhuma de culpa na desordem mental que o outro se encontra. As coisas não são bem assim. E quando o assunto é responsabilidade afetiva no meio familiar,
quero evidenciar aqui a relação entre pais e filhos. Pais, papais, mamães, entendam, vossos filhos são seres vivos. Também têm sentimentos, têm opiniões, confusões, dúvidas e questões. Entenda que mais do que você colocar comida na mesa, oferecer vestimenta, existe uma coisa importante chamada diálogo. E mais do que o diálogo, ouvir. Mas ouvir sem o filtro do ego, ouvir o que o filho pensa, ouvir como ele está enxergando o mundo, que ótica ele está tendo. Mas ouvir sem aquele ar de autoritarismo, sem aquela coisa de achar que o que ele fala é só bobeira, porque ele é mais novo cronologicamente falando do que você. Entenda que teu filho não é um objeto que você simplesmente larga em qualquer canto e que outras coisas o distraiam, menos a sua presença. Distração também tem como sinônimo a palavra entretenimento. Entretenimento vem de entreter, você se envolver ali com alguma coisa. Que entretenimento melhor do que a relação entre pais e filhos? Isso também poderia valer para a questão conjugal. Não existe entretenimento melhor do que um casal ali dialogando, se conhecendo dia após dia, porque a gente não é uma coisa estagnada, o ser humano está em constante movimento. Hoje gostamos de algo, amanhã mudamos nosso gosto, hoje enxergamos determinada coisa como certo, amanhã começamos a ver que ela não é tão certa assim. Então, voltando aqui, trazendo como foco a questão entre pais e filhos, entendam isso. Eles estão em fase de crescimento, fase de adolescência é uma fase complicada. Quem não foi adolescente? Eu já fui adolescente, você que está me assistindo, se já for adulto, já foi adolescente. E se você que está me assistindo for um adolescente, eu te entendo. Porque é complicado algumas coisas aqui. A gente simplesmente nasce nesse mundo, a gente é bombardeado com diversas programações mentais, a gente é doutrinado a seguir uma fileira e é complicado porque nem sempre a gente vai conseguir bater um papo, porque é que nem eu falei, é difícil encontrar alguém disposto a ouvir. Ouvir com respeito. E se você não sabe o que significa respeito e não sabe como respeitar o próximo, aqui no canal tem este vídeo que ensina tudo isso de uma maneira clara e com base na etimologia da palavra. Depois deste vídeo, assista este para entender de fato como respeitar o próximo, como ouvir o próximo com respeito. Porque só através do respeito podemos concordar ou discordar de algo. Então, quando o assunto é relacionamento, seja relacionamento conjugal, relacionamento familiar, enfim, relacionamento em geral, relacionamento entre seres humanos, temos que entender que responsabilidade é algo crucial, principalmente a afetiva, porque o afeto é um estado natural da nossa espécie. Até animais têm questão afetiva. Quem tem um bichinho de estimação sabe. Vou dar exemplo aqui de um cachorro. Quem me conhece sabe que atualmente eu tenho 2 cachorrinhas. Cara, é incrível o afeto que nós temos. Eu tenho com elas e elas têm comigo. É incrível. Então, se um animal que não tem capacidade reflexiva, ele tem inteligência, mas ele não tem capacidade reflexiva, ele tem o afeto, ele sabe ele demonstra isso do jeitinho dele ali. Quem dirá nós, seres humanos? E o que nós estamos fazendo uns com os outros? Largando em qualquer canto, tratando com indiferença, tratando com apatia, usando dos bordões. Ah, eu sou assim, não vou mudar. Ah, não vai mudar? Engraçado, as pessoas mudam quando convém, não é verdade? Mas quando o assunto é uma melhora, um progresso na relação, ninguém quer mudar. Ninguém quer ceder, mas as pessoas querem usufruir da utilidade, né? E não é assim bagunçado. Na minha visão, isso é um assunto sério. Responsabilidade afetiva é sério, porque quando a gente escolhe se relacionar com alguém, quando a gente escolhe tentar conectar nossas ideias, tentar harmonizar nossas mentalidades, isso é uma coisa que leva tempo, isso é uma coisa que exige dedicação. Por isso que é trabalho. Não é trabalho no sentido de desgastante, é trabalho no sentido de esforço, exige esforço. Então veja bem como você está se relacionando com as pessoas, veja muito bem
como você tem se comportado no seu lar com o seu cônjuge, se você tem filhos com seus filhos, se você já é adulto, veja como você tem se comportado com seus pais, veja bem. E se as pessoas não estão tendo um comportamento legal com você, elas não estão tendo responsabilidade afetiva com você, tenta conversar, tenta dialogar, tenta expor o problema. E se ainda assim não der jeito, aí sim, o melhor a fazer é se afastar, porque não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Mas tenta o diálogo, tenta, conversa, expõe, porque tudo tem a ver com a compreensão. Também não adianta a gente dialogar se não tiver compreensão nesse diálogo. Então tenta, porque eu falo pra você, é horrível a gente se relacionar com alguém, seja no meio amoroso, familiar, enfim, relacionamento. É horrível estar em um relacionamento sem responsabilidade, principalmente a afetiva. É horrível. As coisas não fluem, não são leves, fica um desgaste psicológico muito grande. Isso quando não gera problemas como ansiedade, como perturbações, excessos de pensamentos negativos, porque a pessoa ela dá a mancada, ela tá sempre ramelando na vida, mas ela também tá sempre prometendo que vai melhorar. Isso tudo contribui para um desgaste psíquico. E isso tudo é resultado de falta de responsabilidade afetiva. Entenda, seres vivos, eles não são objetos que a gente simplesmente usa, depois eles ficaram velhos, já perderam a graça e a gente deixa largado em qualquer canto, quando não abandona, larga. Olha o naipe, olha o estado que está o nosso planeta. Hoje em dia, a maioria das pessoas, nem sabem o que estão fazendo mais com a própria vida delas. Estão aí passando de mão em mão, estão pior do que cabo de vassoura, pior do que corrimão de escada. E nesse assunto não tem diferença se é homem ou mulher, é ser humano. Não é bonito ter esse tipo de atitude, não é louvável. E se você que está me assistindo tem essa atitude de ficar com um, fica com o outro, acorda enquanto é tempo. Porque nós temos essa oportunidade de melhorar, nós temos a oportunidade de evoluir, nós temos. Eu não estou aqui como se eu fosse um ser humano melhor do que você, porque não existe ninguém melhor do que ninguém. O que existem são ideias melhores que outras ideias, comportamentos melhores que outros comportamentos, mas o ser, não existe nenhum ser melhor que o outro. Somos todos iguais no quesito de vida. Então, não pense que eu estou falando isso porque eu me acho melhor que alguém, não. Eu estou aqui realmente na condição de alguém que está em um processo evolucionário, está evoluindo. E por eu estar neste processo, eu tenho também os aprendizados dos quais eu reparto aqui. Reparto também nos meus livros, reparto nas minhas redes sociais. Então, por favor, pense com carinho nesse assunto. Fazer a travessia neste mundo, antes só do que mal acompanhado, isso é um fato. No entanto, se encontramos alguém bacana para dividir a travessia aqui, se encontramos alguém que tem uma boa moral, tem um bom ideal, tem um bom caráter, vale a pena. Vale então muito a pena mantermos esse tipo de gente ao nosso lado. Estar com alguém é uma opção, não uma necessidade. E por esse motivo exige responsabilidade. Grava isso na sua mente. Não é legal tratar as pessoas com indiferença e apatia, como se elas não tivessem sentimentos, como se elas não quisessem ter momentos de alegria. Então, se você vai se relacionar com alguém, tome cuidado. E tome cuidado também com as pessoas que querem se relacionar com você. Investigue, tenha assuntos maduros, procure ter assuntos pautando questões que envolvem responsabilidade. Porque sim, tem pessoas que não refletem sobre isso, simplesmente vivem aqui e não ponderam sobre o assunto. E é um assunto importante, porque o afeto é uma coisa que faz parte da nossa natureza. Então tem que ter responsabilidade afetiva, tem que ter essa conscientização de que sim, o outro vai confiar na gente, o outro vai depositar algum nível de expectativa em nós. Ah, mas a gente não pode pôr expectativa nas pessoas. Compreensivo.
Não é aconselhável depositar expectativa nas pessoas, principalmente pessoas estranhas, ou seja, pessoas que a gente não está ali tendo um convívio. No entanto, é super normal colocarmos expectativa em pessoas que fazem parte do nosso cotidiano. A título de exemplo, um pai, uma mãe, um cônjuge. É super normal e natural depositarmos expectativa nessas pessoas, porque essas pessoas estão diariamente conosco. E ainda mais, estão sempre falando coisas como: eu vou estar com você, eu vou cuidar de você, eu te amo. Gente, a palavra é uma coisa muito séria. Palavras são fontes de energia. Então é muito grave quando uma palavra é proclamada e não é vivida. Isso é muito sério. Sem contar que pode sim gerar coisas no outro que ouve tais palavras. Não é assim bagunçado. Fala ou não cumpre e dane-se o que o outro vai sentir, como o outro vai ficar. Não é assim que as coisas funcionam. Então tá na hora da gente começar a ponderar sobre esse assunto também. Tá na hora das pessoas começarem a refletir sobre isso, porque não é justo, não é certo. Relacionamento sem responsabilidade. Ok? Eu espero que este vídeo tenha feito você pensar, tenha feito você refletir. Se você gostou do conteúdo e não for inscrito no canal, fica o convite, inscreva-se. Se já for inscrito, gratidão pela sua inscrição. Compartilhe este vídeo com mais pessoas para que elas possam também refletir sobre este tema. Afinal de contas, é um tema importante. Se todos os seres humanos realmente entendessem a importância que tem praticar a responsabilidade, principalmente afetiva, pode ter certeza, não haveria o caos que está aí espalhado em nosso planeta. Caos este que tem a ver com abandono, negligência, maus tratos, apatia, indiferença. Então, compartilhe este vídeo para mais pessoas refletirem sobre o assunto. Agradeço pela sua atenção, vou ficando por aqui e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!